A Vila Esperança sempre teve aquele cheiro de terra molhada misturado com café coado na hora. Era um bairro simples, de gente que acordava cedo e dormia tarde, mas que guardava no peito uma honestidade que fazia inveja a qualquer cidade grande. E no meio daquela vila, num pedacinho de chão apertado, ficava a casa da família Silva. Não era mansão, longe disso. Era uma casa de tijolo aparente que seu Bento tinha levantado com as próprias mãos, bloco por bloco, ao longo de 20 anos. A pintura da fachada já estava descascando e a porta da sala rangia um pouquinho, mas para Dona Lúcia era o palácio dela. Era ali que ela fazia o melhor bolo de fubá do estado. Era ali que ela guardava as fotos amareladas do casamento e era ali que Mariana, a caçula, espalhava seus cadernos de desenho pela mesa da copa. Dona Lúcia era o tipo de mulher que parecia feita de algodão doce e ferro, doce no trato, mas firme na fé e na lida. Seu Bento, o marido, era um homem calado, de poucas palavras, mas de mãos calejadas que consertavam desde um motor quebrado até o coração de um vizinho em apuros. Eles eram o alicerce, o eixo daquela casa que, embora pequena, abrigava o universo inteiro deles. Naquela terça-feira, a rotina era a mesma de sempre. O sol já tinha se escondido, deixando o céu com aquele tom laranja-roxo que só o final de tarde brasileiro tem. Seu Bento tinha acabado de chegar do trabalho, suado, com a marmita vazia na mão, e estava na varanda lavando o rosto. Lúcia estava na cozinha, mexendo o jantar, e Júnior, o filho mais velho, de 17 anos, estava no quarto lutando com um trabalho de escola sobre a Revolução Industrial. "Pai, a luz está piscando de novo", Júnior gritou da sala, com a voz meio abafada. Seu Bento secou as mãos na calça e suspirou. "Eita, Júnior, de novo? Essa fiação velha vai dar trabalho. Espera eu jantar que eu vou dar um jeito nessa gambiarra do poste." Ele entrou, sentindo aquele cheiro bom de arroz e feijão fresquinho. Deu um beijo estalado na testa de Lúcia, que sorriu e foi sentar-se à mesa. Mariana já estava lá, com os cotovelos apoiados, contando as novidades da escola. "Mãe, a professora disse que meu desenho do passarinho ficou lindo. Vou guardar ele, é a minha obra-prima", disse a menina, toda orgulhosa, apontando para um papel dobrado que estava preso por um ímã na geladeira, ao lado da lista de compras. Lúcia olhou para o desenho, depois olhou para Bento. Naquele instante, enquanto a família estava reunida, o barulho da rua parecia distante. A casa era um abraço quente e seguro. Era tudo o que eles precisavam. A vida, meus amigos, tem essa mania feia de mudar o roteiro sem avisar. E quando a tragédia chega, ela não manda carta registrada, não. Ela arromba a porta. Eram umas 7:30 da noite. Seu Bento tinha acabado de tomar um gole de café, forte e doce, e estava se levantando para ir ver o problema da luz. Foi rápido demais. Rápido como um piscar de olhos. Rápido como um raio. O barulho não foi um estouro grande. Foi mais um crack seco, vindo do forro, perto da caixa de luz da sala. Que foi isso?" Lúcia perguntou com a colher de pau parada no ar. Seu Bento franziu a testa. Deve ter sido um rato, ou a telha estourando. Mas antes que ele terminasse a frase, um cheiro forte, químico, de plástico queimado, invadiu a cozinha. E logo depois um clarão laranja. Júnior foi o primeiro a ver. Ele estava perto do corredor que dava para a sala. "Pai, fogo! Tá pegando fogo ali no teto!" O grito de Júnior não foi de pânico. Foi de susto, de incredulidade. Seu Bento pulou da cadeira como se tivesse levado um choque. Correu para o corredor. O fogo não era grande ainda, mas estava se alastrando com uma velocidade assustadora, subindo pela fiação velha que ele tinha prometido trocar no último feriado. "Lúcia, pega a Mariana! Júnior, pega o balde rápido, enche de água!" O problema, gente, é que fogo em casa de madeira e tijolo antigo, com forro de PVC e muito pó acumulado, é uma fera incontrolável. A água do balde era como um tapa na cara do incêndio. Ela evaporava antes mesmo de tocar as chamas. O calor subiu em segundos. A fumaça preta e grossa, que cheirava a veneno, começou a tomar conta do ar, sufocando a respiração. Lúcia agarrou Mariana, que começou a chorar assustada, olhando para o teto que agora parecia estar derretendo. "Minhas coisas, mãe! Meu passarinho!" Mariana apontava para a geladeira. "Esquece o passarinho, filha. Vamos sair daqui." Lúcia puxou a menina para a porta da frente, tossindo.
Seu Bento e Júnior lutavam contra o inferno que crescia no teto da sala. Eles pegavam panelas, baldes, qualquer coisa, jogando água desesperadamente. Mas o fogo já tinha chegado na estrutura de madeira do telhado. "Não dá, pai, não dá mais!" Júnior gritou com os olhos vermelhos e lacrimejando. O calor era insuportável. Bento viu o fogo engolir o sofá velho, aquele que eles tinham comprado na primeira parcela do 13º. Viu a cortina da sala virar uma tocha. Nesse momento, seu Bento entendeu. Ele era forte, ele era pedreiro, ele construía coisas, mas ele não podia lutar contra isso. A casa, que era sua fortaleza, tinha se transformado em uma armadilha incandescente. "Saímos! Saímos agora! Não tem mais o que fazer!" Seu Bento agarrou Júnior pelo braço, puxando-o para fora, para a calçada. Eles saíram cambaleando, tossindo, com o rosto coberto de fuligem, e se juntaram a Lúcia e Mariana, que já estavam abraçadas, chorando, observando o terror. A Vila Esperança parou. Aquele bairro que era tão barulhento e vivo ficou em um silêncio chocado, quebrado apenas pelo crepitar voraz das chamas. A vizinhança começou a se aglomerar. Primeiro, a dona Sônia, que vendia bolo de pote na esquina. Depois, seu Zé do mercadinho. As pessoas saíam de pijama, de chinelo, com o rosto de quem tinha acabado de acordar, mas a incredulidade era a mesma em todos os olhares. "Meu Deus do céu, é a casa do Bento. Ligaram para os bombeiros? Já, mas eles demoram. A vila é longe." O incêndio não esperou o caminhão vermelho. Ele fez o seu trabalho com uma pressa cruel. Em menos de 15 minutos depois do primeiro crack, o fogo tinha tomado conta de tudo. O telhado ruiu com um som seco e assustador, liberando uma coluna de fumaça que subiu até as estrelas. Lúcia estava ali, agarrada a Mariana, que soluçava. Ela não chorava alto, mas as lágrimas escorriam pela fuligem, abrindo trilhas limpas na sujeira do seu rosto. "Minha Bíblia, Bento. Minha mãe me deu..." Ela sussurrava, a voz rouca. Seu Bento estava de pé, imóvel. Ele olhava para as chamas que dançavam onde antes estava a sala de jantar. O calor era tanto que ele teve que dar 2 passos para trás. Ele não via apenas tijolo queimado. Ele via a memória da primeira vez que ele pintou as paredes de amarelo. Ele via a boneca de pano da Mariana que a avó tinha costurado. Ele via a caixa de ferramentas que ele tinha herdado do pai e que valia mais do que ouro para ele. Ele via a certidão de nascimento dos filhos. Ele via a vida deles virando cinzas. O fogo não estava queimando apenas a casa, estava queimando a história dos Silva. Quando os bombeiros finalmente chegaram, o caminhão fazendo aquele barulho ensurdecedor que parecia um lamento, já era tarde demais para salvar a estrutura. Eles conseguiram controlar o que sobrou, impedindo que as chamas se espalhassem para as casas vizinhas, mas a casa dos Silva estava reduzida a uma carcaça fumegante. O barulho da água batendo nas brasas era o som da derrota. Seu Bento andou até a ponta da calçada e sentou-se num meio-fio, as mãos cobrindo o rosto. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentiu pequeno, inútil. Ele, que consertava tudo, não tinha conseguido salvar o seu lar. Lúcia se aproximou dele, sentou-se ao seu lado e colocou a mão no ombro dele. "Perdemos tudo, Bento. Tudo." Ele balançou a cabeça sem tirar as mãos do rosto. "Não sobrou nada, Lúcia, nada, nem uma foto, nem um documento. Como é que a gente recomeça?" A sensação era de vazio absoluto. Aquele cheiro de cinza molhada, de destruição, grudava na pele, entrava nas narinas e parecia congelar a alma. A vizinhança, que antes estava agitada, agora estava em um silêncio respeitoso. Eles sabiam que não adiantava falar. Não havia palavra que curasse aquele buraco. A noite foi longa, fria e cheia de fumaça. Seu Bento, Lúcia e as crianças ficaram abrigados na casa de Dona Sônia, a vizinha do bolo de pote. Ela cedeu o quarto de hóspedes, que era apertado, mas limpo. Ninguém dormiu. Lúcia e Bento ficaram sentados na sala de Dona Sônia, olhando para o nada. Mariana dormia abraçada a um ursinho velho que Dona Sônia tinha achado para ela. Júnior estava na cozinha, tomando um copo d'água, o choque ainda estampado no rosto. "Eu devia ter trocado a fiação, Lúcia." Bento murmurou a voz áspera. "Eu sabia que estava velha. Eu enrolei, Lúcia. Eu enrolei. Não se culpe, meu amor. Você trabalha tanto. Foi uma fatalidade. Coisa que acontece." Lúcia tentou confortá-lo, mas ela mesma não acreditava muito nas palavras. O que confortava Lúcia era a fé. Mas até a fé
parecia ter sido atingida pelo fogo. Como Deus podia permitir que um casal que sempre tentou fazer o bem, que sempre ajudou o próximo, perdesse tudo em minutos? Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a Vila Esperança, revelando a extensão do estrago. Quando seu Bento e Júnior foram até o que restava da casa, o cenário era desolador. As paredes ainda estavam de pé, algumas, mas o miolo da casa era só entulho preto e carvão. Parecia que um monstro tinha mastigado e cuspido tudo. Júnior usava uma máscara improvisada, mas o cheiro de cinza era penetrante. Ele pisou com cuidado no chão encharcado. "A gente não vai conseguir achar nada, pai", disse Júnior, chutando um pedaço de madeira carbonizada. Eles reviraram os escombros por horas, numa busca inútil por algo que tivesse resistido. Talvez o cofrinho da Mariana, talvez a carteira de trabalho de Bento. Mas o fogo tinha sido eficiente demais. Seu Bento achou apenas um pedaço de metal retorcido que ele reconheceu como sendo a carcaça de sua antiga furadeira. Era só sucata. Ele pegou o metal quente, sujo, e apertou na mão. Não era dinheiro, não era valor, mas era o símbolo de sua profissão, de seu esforço. "Pai, olha!" Júnior chamou. Ele apontava para o que antes era o quarto de Lúcia e Bento. No meio do monte de cinzas, havia um objeto parcialmente intacto. Era uma estatueta de Nossa Senhora Aparecida que Lúcia tinha ganhado da avó. Ela estava preta de fuligem, com a ponta do manto derretida, mas estava de pé. Seu Bento pegou a imagem. Estava fria. "Pelo menos isso, filho. Pelo menos a fé sobrou", ele disse. Mas o tom de sua voz não era de alívio, era de desespero contido. Eles não tinham mais documentos, não tinham roupas, não tinham móveis. A única coisa que restava era o que estava no corpo. A roupa suja e chamuscada da noite anterior. Lúcia chegou na cena do desastre com Dona Sônia, trazendo uma garrafa térmica de café. Ela viu Bento parado, olhando para o buraco negro que era a sua cozinha. "E agora, Bento?" Ela perguntou a voz baixa, mas o peso da pergunta era enorme. Eles eram pessoas orgulhosas. Sempre resolveram seus próprios problemas. Sempre deram, nunca pediram. Agora, estavam na sarjeta, literalmente. A notícia do incêndio se espalhou como pólvora na Vila Esperança e nos bairros vizinhos. Os Silva eram queridos, mas discretos. Eles não eram ricos, mas eram ricos em atitudes. Seu Bento sempre ajudava a consertar o telhado de um vizinho idoso sem cobrar um tostão. Dona Lúcia sempre levava um prato de comida para quem estava doente. Eram pequenos atos de bondade diários, sem alarde, sem esperar retorno. Naquela manhã, enquanto eles estavam ali, paralisados pela dor da perda, a Vila Esperança começou a se mover. Primeiro, veio a Dona Marlene, a costureira, que morava 2 ruas abaixo. Ela chegou com um sacolão de roupas, dobradas e limpas. "Lúcia, minha filha, pega isso aqui. Separei umas coisas minhas, umas calças do meu marido pro Bento. Não é muita coisa, mas já dá para vocês se trocarem." Lúcia tentou agradecer, mas a garganta estava fechada. Logo atrás de Dona Marlene, veio o João, o padeiro. Ele trouxe uma caixa de pães, queijo e leite. "Não se preocupem com a comida. A padaria vai mandar o café da manhã para vocês todos os dias até a poeira baixar", ele disse, sem jeito, coçando a cabeça. Seu Bento apenas observava com os olhos arregalados. Ele não estava acostumado a receber. A fila de vizinhos e conhecidos começou a crescer. Não eram curiosos, eram pessoas trazendo ajuda prática. Um vizinho trouxe um colchão inflável. Outro trouxe uma caixa de água mineral. O que mais tocou seu Bento foi a chegada do seu Pedro, um senhor que morava sozinho e que Bento sempre ajudava a levar as compras. Seu Pedro mal andava, mas estava ali, apoiado na bengala, com a mão tremendo. Ele estendeu a mão para Bento, e na palma havia um maço de notas amassadas. "Bento, eu sei que é pouco. É o dinheiro da minha aposentadoria, o que sobrou. Mas pega, vocês precisam mais do que eu agora." Seu Bento sentiu um nó na garganta. Ele não podia aceitar. Era tudo o que seu Pedro tinha. "Não, seu Pedro, pelo amor de Deus, o senhor precisa disso. Eu insisto, Bento. Você me ajudou tantas vezes, sem pedir nada. Agora é a minha vez de te dar um abraço." Seu Bento se abaixou, abraçou o velho com força e chorou. Não era o choro da perda, mas o choro do reconhecimento. Ele tinha perdido tudo, mas estava descobrindo algo que não sabia que possuía: a gratidão e o amor da sua comunidade. O fogo tinha limpado a casa, deixando apenas cinzas,
mas estava revelando o coração da Vila Esperança. O movimento de ajuda continuou durante todo o dia. As pessoas não perguntavam, elas agiam. O pastor Ezequiel, da igreja da esquina, apareceu com um grupo de jovens. Bento, Lúcia, o Senhor nos mostrou que precisamos ser as mãos dele aqui na terra. Não se preocupem com onde vão ficar. A igreja tem um pequeno anexo que usamos para guardar material. Está vazio. Não é uma casa, mas tem um banheiro e um teto seguro. Podem ficar lá o tempo que for preciso. Lúcia desabou. Ela abraçou o pastor, sentindo um alívio que parecia impossível. Pelo menos teriam um lugar para dormir que não fosse incomodar os vizinhos. O que mais impressionava seu Bento era a organização espontânea. Ninguém precisava ser o líder. Cada um pegava um pedaço do problema e resolvia. O Tarcísio, que era caminhoneiro, ofereceu o quintal dele para guardar os poucos escombros que eles conseguiam separar. A tia Célia, que era diretora da escola onde Mariana estudava, prometeu que conseguiria cadernos e material escolar novo para a menina. Enquanto seu Bento ajudava a esvaziar o que restava da casa, um trabalho lento, sujo e doloroso, ele começou a entender a dimensão daquela rede de apoio. Eles encontraram a caixa de remédios de Lúcia totalmente destruída. Meia hora depois, o farmacêutico do bairro, o Dr. Ricardo, apareceu com uma caixa lacrada, cheia de remédios novos, todos os que Lúcia usava. É presente, Bento. Não se preocupa com a conta, disse o farmacêutico. A cabeça de seu Bento girava. Ele tinha vivido a vida inteira achando que a segurança estava nos bens materiais, na laje bem feita, na poupança apertada. Agora, com a casa em cinzas, ele via que a sua verdadeira segurança estava nas pessoas que ele tinha ao redor. Naquela tarde, o sol batia forte no que restava do muro. Seu Bento estava sentado, exausto, olhando um monte de entulho. Ele pegou a estatueta de Nossa Senhora, ainda suja de fuligem, e a colocou num tijolo que tinha resistido. Lúcia veio até ele com um copo de água. Bento, o Júnior está animado. Ele e os meninos da igreja estão fazendo uma vaquinha online, mas o que está dando mais resultado é o pessoal aqui da vila mesmo. Eles disseram que vão fazer um mutirão no sábado. Mutirão? Sim, para tirar o entulho e para começar a limpar o terreno. Eles querem reconstruir a casa, Bento. Seu Bento demorou a processar. Reconstruir. A palavra era grande, pesada. Reconstruir? Lúcia, a gente não tem um tostão. Não temos nem os documentos para pedir empréstimo. Lúcia sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de luz que parecia ter saído das cinzas. Eles disseram que não precisamos de dinheiro, Bento. Precisamos de fé e de tijolo. E eles vão trazer os dois. Ele olhou para o terreno destruído. Parecia impossível. A visão da casa em chamas ainda estava fresca em sua mente. Mas ao redor dele, o movimento era inegável. As pessoas estavam trabalhando, limpando, organizando. Ele apertou a mão de Lúcia. O fogo tinha levado as paredes, mas tinha revelado os pilares invisíveis que sustentavam a vida deles. Eles tinham perdido a casa, mas estavam ganhando uma família muito maior. A tarefa era monumental. O desespero ainda estava ali, como uma brasa escondida, mas agora havia um fio de esperança. A comunidade da Vila Esperança estava se preparando para mostrar que, para eles, a família Silva valia mais do que qualquer seguro residencial. E o trabalho ia ser pesado, muito pesado. Continua na parte 2. Aquele fio de esperança, embora fino como linha de costura, era o que impedia a família Silva de desabar. O pastor Ezequiel tinha sido um anjo, oferecendo o anexo da igreja. Não era luxo, não. Era um quartinho com cheiro de mofo e desinfetante, com paredes de cimento cru, mas tinha 4 colchonetes no chão e uma lâmpada que funcionava. Naquela primeira noite longe de casa, no que parecia ser um mundo emprestado, o silêncio era ensurdecedor. O crepitar do fogo na noite anterior tinha dado lugar a um vazio. Mariana, a caçula, abraçava o ursinho de Dona Sônia, mas não conseguia dormir. Ela estava acordada, olhando para o teto escuro. "Mãe, o que aconteceu com o meu desenho do passarinho?" Ela perguntou à voz pequena. Lúcia estava sentada ao lado dela, alisando o cabelo da menina. "O fogo levou, meu amor. Levou o passarinho e levou a geladeira onde ele estava. Mas a gente desenha outro, tá? Um passarinho maior, mais colorido." Lúcia sentiu uma pontada no peito. Não era só o desenho. Eram as memórias de infância que tinham virado fumaça. Ela tentava ser forte pela filha, mas a verdade
é que o buraco da perda parecia crescer a cada minuto. Seu Bento e Júnior estavam do lado de fora, sentados nos degraus da igreja, conversando baixo. "A gente vai conseguir, pai?" Júnior perguntou, a voz rouca pelo cansaço e a fumaça. Seu Bento suspirou. Ele tirou do bolso o pedaço de metal retorcido da furadeira que ainda carregava. "A gente não tem escolha, Júnior. A gente tem que conseguir, mas vai ser duro. Sem documentos, sem dinheiro, a gente está começando do zero. Ou pior, do negativo." Júnior, no entanto, tinha a energia da juventude e a força da internet. Ele já tinha postado a história deles no grupo do bairro no WhatsApp e no Facebook, pedindo ajuda. A foto da casa destruída era chocante. "O pessoal tá compartilhando, pai. A vaquinha online tá subindo devagar, mas tá subindo. O pessoal da vila tá fazendo a diferença, viu? O seu João da padaria ligou de novo, perguntando se a gente precisava de mais leite." Seu Bento balançou a cabeça. Ele estava processando o choque da tragédia com o choque da solidariedade. Ele sempre soube que a Vila Esperança era unida, mas não sabia que a união era feita de ferro e cimento. Na manhã de sexta-feira, o segundo dia após o incêndio, o foco mudou da lamentação para a logística. Eles precisavam de documentos. Lúcia, com um vestido emprestado que cheirava a amaciante de coco, foi à prefeitura. Chegou lá com o coração na mão, esperando a burocracia sem fim. Mas a Vila Esperança já tinha agido. Quando ela se apresentou no balcão, a atendente, que era vizinha de uma tia de Lúcia, sorriu e disse: "Dona Lúcia, não se preocupe. O pessoal da Associação de Moradores ligou. Já separamos todos os formulários de segunda via. É só preencher. O custo da taxa já está pago." O doutor Ricardo, o farmacêutico, passou aqui e acertou tudo. Lúcia saiu da prefeitura com os olhos cheios de água. Não era o dinheiro, era o gesto. Eles não estavam sozinhos, enfrentando o leão da burocracia. O sábado chegou com o sol a pino, prometendo um dia quente, perfeito para um mutirão. E que mutirão, meus amigos! Não era uma dúzia de pessoas, era a Vila Esperança inteira, e mais um pouco. Quando seu Bento e Júnior chegaram ao terreno, que parecia um campo de batalha cinzento, a rua já estava bloqueada por cones improvisados. Havia gente de todas as idades. O pastor Ezequiel estava lá, de camiseta e luvas, organizando a distribuição de pás e carrinhos de mão. Dona Sônia, a vizinha, estava com um chapéu de palha, supervisionando a mesa de água e suco. "Bento, chega pra cá, meu amigo. O trabalho é nosso, mas a casa é sua. Você só supervisiona hoje", gritou o seu Juvenal, um senhor aposentado que tinha sido mestre de obras. Seu Bento sentiu a emoção subir. Ele, que era o homem de ação, estava sendo forçado a receber, mas ele não conseguiu ficar parado. Pegou uma pá e se juntou ao grupo. O trabalho de limpeza era brutal. O entulho estava úmido, pesado e fedia a queimado, mas a energia da comunidade era contagiante. Júnior, que se sentia culpado por não ter conseguido evitar o fogo, trabalhava como um trator, carregando escombros. Ele e mais 5 adolescentes fizeram uma corrente humana, passando baldes de cinzas e tijolos quebrados para o caminhão de Tarcísio, o caminhoneiro. "Vai, Júnior, força aí! Essa casa vai ser a mais forte da vila!" gritava um dos meninos. Enquanto isso, Lúcia estava na casa de Dona Sônia, preparando o almoço para a multidão, usando ingredientes doados. Ela estava exausta, mas a cozinha estava cheia de risadas e conversas. "Olha, Lúcia, o Zezinho trouxe essa panela de pressão nova para você. Ele disse que a sua deve ter derretido", disse a vizinha, entregando o utensílio. Lúcia olhou para a panela brilhante. Parecia um presente de casamento. De repente, a falta de sua própria cozinha não parecia tão dolorosa. Ela tinha uma cozinha nova, montada no calor do abraço da vizinhança. No final do dia, o terreno estava irreconhecível. A maior parte do entulho tinha sido removida. O que restava era a fundação e alguns pedaços de parede chamuscada, prontos para serem demolidos de forma segura. Seu Bento estava sentado no meio-fio, suado e com as mãos cheias de calos novos. Ele olhava para o terreno limpo e sentia que o peso da derrota estava sendo, tijolo por tijolo, retirado de seus ombros. O pastor Ezequiel sentou-se ao lado dele, oferecendo uma garrafa de água gelada. "A gente conseguiu, Bento. Agora a gente vai para o próximo passo. Reconstruir. Pastor, eu agradeço de coração, mas a gente não tem material. A gente precisa de cimento, areia, ferro. Isso é caro demais.
Eu não posso aceitar que a vila pague por isso, disse Bento, com a dignidade ferida. O pastor sorriu um sorriso sábio. Bento, você está pensando em dinheiro. Mas aqui na Vila Esperança, a moeda de troca não é o real, é a confiança. Você construiu essa confiança há 20 anos, ajudando o seu Juvenal com a laje, consertando a cerca da creche, dando conselho. Agora, a conta chegou para ser paga, mas não é você quem paga, é a comunidade. E foi aí que o milagre da logística da Vila Esperança começou a se desenrolar. Na segunda-feira, antes mesmo que Bento pudesse começar a planejar, o primeiro caminhão chegou. Não era um caminhão qualquer, era um caminhão da construtora do Dr. Samuel, um empresário que morava no bairro vizinho, mas que tinha crescido na Vila Esperança. O motorista desceu e cumprimentou seu Bento. Seu Bento, Dr. Samuel mandou. São 10 sacos de cimento, areia e brita para a fundação, e mais 30 metros de ferro. Ele disse que o senhor não precisa se preocupar. É o agradecimento por ter consertado o carro dele de graça há uns 5 anos, quando quebrou na porta da sua casa. Seu Bento ficou mudo. Ele mal se lembrava daquele favor. Era um motor simples, ele tinha resolvido em meia hora. E agora estava recebendo ferro e cimento para a fundação. Logo depois, apareceu o seu Chico, dono da loja de material de construção da cidade. Seu Chico era conhecido por ser mão de vaca, mas ele tinha uma dívida de gratidão com Lúcia. Quando a esposa de seu Chico ficou doente, Lúcia passava todos os dias lá para ajudar a cuidar. Bento, escuta aqui, disse seu Chico com a voz séria. O material de construção eu forneço, mas em troca de serviço. Você vai me pagar com mão de obra. Quando a sua casa estiver pronta, você vai fazer um muro novo lá no fundo do meu depósito. E a gente zera a conta, combinado? Era a saída honrosa que seu Bento precisava. Não era caridade, era um escambo justo, baseado na sua reputação profissional. Combinado, seu Chico? Feito, Bento respondeu, apertando a mão dele com firmeza. Pela primeira vez desde o incêndio, ele sentiu que tinha o controle de algo. A reconstrução virou um projeto de todos. Era como se a Vila Esperança tivesse ganhado um novo propósito. Júnior, com a ajuda dos amigos, montou um cronograma. Ele não estava mais lutando com a revolução industrial no quarto. Ele estava aplicando a logística da produção na vida real. Lúcia assumiu a função de coordenadora de alimentação e moral. Ela organizava as doações de comida e preparava o almoço no anexo da igreja, com a ajuda de um rodízio de vizinhas. O cheiro de comida caseira, que tinha sumido com o fogo, estava de volta ao ar, vindo agora da igreja, espalhando-se como um bálsamo. A cada dia, chegava um item essencial de uma fonte inesperada. As telhas vieram de uma doação da cooperativa agrícola da cidade vizinha, onde seu Bento tinha feito um favor consertando o trator deles. As janelas e portas foram conseguidas pelo Tarcísio, o caminhoneiro, que tinha um contato no sul do estado. O fogo tinha levado tudo, mas em troca a família Silva estava recebendo materiais de qualidade superior ao que eles tinham antes. E o mais importante, cada item vinha com uma história de conexão, de um favor retribuído. Lúcia, olha isso aqui, Bento chamou, mostrando uma pilha de tijolos novos. Esses tijolos vieram do seu Geraldo, aquele que vende verdura na feira. Lembra que a gente sempre comprava dele, mesmo quando o preço estava mais caro, só para ajudar? Lúcia sorriu. Lembro, Bento. A gente sempre achou que era só um jeito de garantir a verdura fresca. Mas a gente estava plantando. Eles estavam colhendo a safra da bondade silenciosa. A casa nova começou a subir. Não era mais a casa velha, de tijolo aparente e fiação duvidosa. Essa nova casa tinha a fundação reforçada, não só com cimento e ferro, mas com a vontade de dezenas de pessoas. Seu Bento trabalhava sem parar, do sol nascente ao sol poente. Ele era o mestre de obras, o pedreiro, o eletricista e o supervisor. A cada bloco que ele assentava, ele sentia a força da comunidade fluindo através de suas mãos calejadas. Nos finais de semana, o mutirão continuava. Os vizinhos aprendiam a misturar a massa, a passar o reboco. Era uma escola de construção civil a céu aberto. O que era mais valioso para Bento era a presença constante dos outros. Ele não estava carregando o peso da reconstrução sozinho. Houve um dia particularmente difícil. O sol estava rachando, eles estavam erguendo a primeira parede da sala e um dos vizinhos, cansado, deixou cair uma pilha de blocos, quebrando alguns. O homem ficou arrasado.
Seu Bento se aproximou e, em vez de brigar, colocou a mão no ombro do vizinho. Relaxa, meu amigo. Acontece. A gente usa esses pedaços para preencher o buraco na fundação. Aqui, nada se perde. O importante é que você está aqui ajudando. Naquele momento, Lúcia observou de longe. Ela viu o marido, que antes era tão fechado em seu orgulho, agora liderando com paciência e gratidão. O fogo tinha queimado a casca do Bento, revelando o líder comunitário que ele era, mas que ele não sabia ser. Enquanto a estrutura da casa se levantava, a família Silva também se reestruturava. Mariana, a caçula, tinha ganhado uma caixa de lápis de cor e papel novo. Ela não desenhou o passarinho, mas sim um grande coração, com vários bonecos de palito de mãos dadas, em volta de uma casa recém-construída. Ela estava entendendo, à sua maneira, que o valor não estava no objeto, mas no amor que o criava. Júnior, que tinha perdido o computador no incêndio, recebeu um notebook usado, doado por um professor da faculdade. Ele usava o computador para gerenciar o fluxo de doações e agradecer publicamente cada pessoa que ajudava. A história do Silva, postada online, estava inspirando gente de outras cidades. Lúcia, por sua vez, estava descobrindo uma nova forma de orar. Ela percebeu que a sua fé não estava na estatueta de Nossa Senhora, que estava guardada sendo limpa, mas nas ações daquelas pessoas. Bento, ela disse uma noite enquanto jantavam no chão do anexo da igreja, a gente sempre achou que a nossa riqueza era o que a gente guardava, mas a nossa riqueza estava no que a gente dava. Seu Bento concordou mexendo o feijão na marmita. Eu estava cego, Lúcia. Eu estava preocupado com a fiação velha, mas não percebi que o que segurava a nossa vida não era a eletricidade, era essa rede de gente. A vergonha de receber tinha desaparecido, substituída por uma profunda humildade e um senso de responsabilidade. Eles sabiam que, quando a casa ficasse pronta, eles teriam uma dívida moral eterna com a Vila Esperança. O tempo passou voando, impulsionado pela força do trabalho coletivo. Em menos de um mês, as paredes estavam de pé e o telhado estava sendo colocado. A fase mais delicada era a do acabamento, que exige mais dinheiro. Foi aí que a vaquinha, online, gerenciada por Júnior, deu o empurrão final. Um grupo de ex-moradores da Vila Esperança, que agora moravam em São Paulo e tinham feito sucesso na vida, viu a história. Eles se uniram e enviaram uma quantia significativa, suficiente para comprar o piso, o revestimento do banheiro e a tinta. O dinheiro veio com uma mensagem. Seu Bento e Dona Lúcia, vocês sempre foram o farol de honestidade da nossa vila. Não é caridade, é investimento na memória de onde viemos. Seu Bento, ao ler a mensagem, sentiu o coração aquecer. Ele não estava aceitando esmola, ele estava aceitando um reconhecimento de valor. Ele, que era pedreiro, supervisionou a colocação do piso de cerâmica novo, muito mais bonito do que o piso antigo. Ele sentia que cada peça assentada era um pedaço de gratidão. Lúcia e as vizinhas estavam encarregadas da pintura. Elas escolheram um amarelo claro, vibrante, que representava a luz que o fogo não conseguiu apagar. Quando a casa estava quase pronta, chegou a hora de instalar a fiação elétrica. Seu Bento, lembrando-se do que causou o desastre, estava neurótico. Ele não queria mais uma gambiarra. O eletricista do bairro, o Zezinho, que Bento tinha ensinado o ofício anos atrás, chegou com um material mais moderno e seguro. Seu Bento, dessa vez não tem erro. Fiação nova, disjuntores de primeira. E é por conta da casa, pai. O meu pagamento é ver a sua família de volta para casa. Seu Bento olhou para Zezinho, que agora era um homem feito, com a própria empresa. Ele viu que o seu legado não estava nos tijolos que ele assentava, mas nas pessoas que ele tinha ajudado a crescer. A casa do Silva estava pronta. Não era uma réplica da antiga. Era uma versão melhor, mais forte, mais luminosa. Era a casa da Vila Esperança, construída com as mãos e o coração de uma comunidade inteira. Faltava apenas um detalhe: a mudança. O pastor Ezequiel organizou um evento simples, uma bênção da casa nova, para o dia em que a família voltaria para o seu lar. Naquela tarde de domingo, a rua estava cheia de novo, mas dessa vez não havia fumaça nem choro. Havia música e alegria. A família Silva estava na porta, vestindo roupas novas e limpas, doadas com tanto carinho. Seu Bento, com o rosto barbeado e um sorriso cansado, segurava a chave nova na mão.
Lúcia estava ao lado dele, com a estatueta de Nossa Senhora limpa e restaurada nas mãos. O pastor Ezequiel fez um discurso curto, mas poderoso. Meus amigos, há 2 meses o fogo tentou destruir essa família. Mas o fogo, ele só queima o que é material. Ele não queima a fé, ele não queima o amor e não queima a comunidade. O que o fogo levou, Deus e a Vila Esperança devolveram em dobro. Esta casa não é feita de cimento e areia, é feita de solidariedade. Quando o pastor terminou a bênção, seu Bento pegou a palavra, algo que ele raramente fazia. Ele estava emocionado, a voz embargada. Eu perdi tudo. Eu achei que ia morrer de tristeza, mas eu descobri que eu não perdi nada. Eu descobri que a minha família não é só a Lúcia e os meninos. A minha família é a Vila Esperança. Vocês me deram mais do que uma casa. Vocês me deram a certeza de que a gente nunca está sozinho. Ele olhou para seu Pedro, o velhinho que ofereceu o dinheiro da aposentadoria, para seu Chico, que trocou material por serviço, para Dona Sônia, que deu o primeiro abraço. Lúcia deu um passo à frente e colocou a estatueta de Nossa Senhora no nicho da parede da sala. Nós perdemos fotos, perdemos lembranças, mas hoje nós temos uma nova lembrança, a maior de todas. O dia em que o amor de vocês construiu a nossa casa. Essa riqueza, meus amigos, não tem preço. É a riqueza da fé e do apoio mútuo. Eles abriram a porta. A casa estava vazia de móveis, mas cheia de presentes. Um fogão novo, uma geladeira emprestada, colchões no chão. Enquanto entravam, Mariana correu para a parede da sala, onde não havia um desenho de passarinho, mas sim uma placa de madeira que o seu Juvenal tinha gravado. Nela estava escrito: Casa dos Silva, reconstruída pela fé e pelo amor da Vila Esperança. Seu Bento abraçou Lúcia e Júnior. O cheiro de cinza tinha sumido, substituído pelo cheiro de tinta nova e de esperança. Eles tinham voltado para casa, mas não para a mesma casa. Eles tinham voltado para o lar que a comunidade lhes havia dado, e sabiam que, dali para frente, a vida deles seria dedicada a retribuir essa riqueza que o dinheiro não podia comprar. O desafio agora era manter essa chama acesa e começar a vida nova do jeito certo. Continua na parte 3. A emoção daquela tarde de domingo era palpável. A família Silva tinha voltado para casa, mas não para a casa que o fogo tinha devorado. Eles voltaram para um lar novo, cheirando a tinta fresca, a cimento seco e, acima de tudo, a gratidão. A primeira noite na casa nova foi estranha. A placa de madeira na sala, Casa dos Silva, reconstruída pela fé e pelo amor da Vila Esperança, era o único item de decoração. Os móveis eram mínimos, os colchonetes doados no chão, um fogão reluzente na cozinha e uma geladeira emprestada, fazendo aquele barulho familiar de motor que acalmava a alma. Lúcia estava na cozinha, desembalando uma caixa de talheres doados pela Dona Sônia. Ela parou, segurando um garfo simples, e olhou em volta. É engraçado, Bento, ela disse, a voz ecoando um pouco nas paredes vazias. A gente tinha 20 anos de coisas, lixo acumulado, coisas que a gente nem usava, e a gente sentia que era rico por causa disso. Agora, a gente não tem quase nada e eu nunca me senti tão segura. Seu Bento estava no batente da porta, observando Júnior e Mariana montando um quebra-cabeça no chão da sala, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada. É a diferença entre ter e ser, Lúcia, ele respondeu, com uma sabedoria que o fogo tinha lhe ensinado. Antes a gente tinha uma casa. Agora a gente é parte de uma casa maior, que é a Vila Esperança. Ele se lembrou do que o pastor Ezequiel tinha dito. A moeda de troca ali era a confiança, e ele tinha uma dívida de confiança a pagar. Uma dívida que ele faria questão de honrar, não com dinheiro, mas com o que ele tinha de melhor, suas mãos e seu tempo. A vida recomeçou com uma rotina nova, mais leve e mais comunitária. Na manhã seguinte, seu Bento não foi procurar um emprego de pedreiro em outra cidade para juntar dinheiro. Ele foi direto para o depósito de material de construção do seu Chico. Seu Chico estava na porta, tomando um café, com aquele jeito de poucos amigos. Bom dia, seu Bento. Casa nova, vida nova. E dívida nova, né? Seu Chico disse, sem rodeios. Seu Bento sorriu. Dívida de honra, seu Chico. O senhor me deu o material sem nem pestanejar. Eu vim ver o muro que o senhor quer que eu faça. Seu Chico ficou impressionado com a prontidão. Ele tinha oferecido o escambo para dar uma saída digna a Bento,
mas esperava que ele demorasse uma semana para aparecer. Pois bem, o muro é lá no fundo, tem 30 metros. Quero ele bem feito, hein? Com o mesmo capricho que você botou na sua casa. Seu Bento trabalhou naquele muro como se estivesse construindo uma catedral. Ele não apenas assentou os tijolos, ele fiscalizou o terreno, corrigiu a drenagem e fez um trabalho impecável. Era o seu jeito de dizer obrigado. Enquanto seu Bento trabalhava para pagar o material, Lúcia se dedicava a pagar a dívida da alimentação e do vestuário. Ela não podia mais se dar ao luxo de ser a vizinha discreta. A Vila Esperança tinha se acostumado com a presença dela. Com as doações de comida que continuavam chegando, Lúcia começou a cozinhar para os outros. Ela percebeu que havia muitas famílias idosas na vila que tinham dificuldade em preparar refeições decentes. Foi aí que nasceu o projeto Marmita da Gratidão. Todas as terças e quintas, Lúcia usava os ingredientes que sobrava das doações ou que ela comprava com o pouco que Bento ganhava para preparar marmitas nutritivas. Dona Sônia, a senhora me ajuda a distribuir? Não quero que pareça caridade. É só um jeito de garantir que o feijão de todo mundo esteja bem temperado, Lúcia pedia. Dona Sônia, claro, abraçou a ideia. Em pouco tempo, a Marmita da Gratidão virou um ponto de encontro na igreja, onde os idosos e as mães solteiras vinham buscar comida, mas ficavam para conversar e receber um abraço de Lúcia. A cozinha de Lúcia, que agora estava na casa nova, era o centro de sua nova missão. Ela tinha perdido sua panela de pressão velha, mas tinha ganhado a panela nova e, com ela, um propósito renovado. Júnior também encontrou seu lugar nessa nova dinâmica. O garoto que antes passava horas no quarto com o computador, agora era o elo de comunicação da vila. Ele usava o notebook doado para criar um grupo de apoio comunitário online, não apenas para a família Silva, mas para toda a Vila Esperança. Pessoal, a Dona Sônia precisa de ajuda para pintar a cerca. Quem pode dar uma força no sábado de manhã? O seu Pedro precisa de alguém para ir buscar os remédios na farmácia. Quem está de carro? Júnior se tornou o organizador logístico do bem. Ele havia aprendido durante a reconstrução da casa que a internet era uma ferramenta poderosa, quando usada para conectar pessoas, não apenas para distraí-las. Um dia ele estava no terreno, reorganizando os escombros que seu Bento tinha separado. Tudo era reaproveitado, até o último caco de tijolo, quando encontrou algo inesperado. Era uma caixa de metal pequena que estava sob o que havia sido a cômoda de Lúcia. O metal estava carbonizado por fora, mas o seu interior tinha sido protegido. "Pai, olha o que eu achei!" Júnior gritou, tirando a caixa do entulho. Seu Bento correu. Eles abriram a caixa com cuidado. Dentro, embrulhadas em um tecido grosso que tinha virado carvão, estavam duas coisas que eles consideravam perdidas para sempre. A primeira era a certidão de casamento de Lúcia e Bento, amarelada, mas legível. A segunda era uma pequena pulseira de ouro, que Lúcia tinha guardado por ser a única joia de valor sentimental que ela possuía. Lúcia chegou correndo e pegou a pulseira, as lágrimas escorrendo. "Eu pensei que tinha perdido tudo, meu Deus." Não era o valor monetário. Era a prova de que nem tudo tinha sido levado. O fogo tinha sido implacável, mas a fundação da vida deles, o casamento, a história, estava ali, protegida pelo acaso e por aquela caixa teimosa. Seu Bento olhou para a certidão. Eles tinham tirado a segunda via na prefeitura, mas ter a original ali, suja de fuligem, era um lembrete físico de onde eles tinham começado. "Viu, Lúcia? O essencial, o fogo não toca", ele disse, abraçando-a. Enquanto a família se adaptava à nova rotina de dar e receber, a comunidade continuava a cercá-los de carinho. A casa ainda precisava de móveis, cama, armários, uma mesa decente. Dona Sônia, a vizinha que virou a melhor amiga de Lúcia, organizou um bazar da casa nova na praça da igreja. "Gente, a gente construiu a casa. Agora vamos mobiliar", ela decretou. O bazar não vendia, ele trocava e doava. As pessoas traziam móveis usados, mas em bom estado, e a família Silva podia escolher o que precisava. Um casal jovem trouxe um conjunto de sofás limpos e confortáveis. Um marceneiro da cidade vizinha, que tinha ouvido a história, apareceu com uma mesa de jantar robusta, feita de madeira de demolição. "Essa mesa aqui, seu Bento, é para aguentar o tranco. É para fazer muita reunião de família e de amigos", disse o marceneiro.
Seu Bento ajudou a montar a mesa na sala, que agora estava mais viva. Ele percebeu que essa mesa, feita de madeira usada e doada, valia 1000 vezes mais do que a mesa de laminado que o fogo tinha consumido. Um dia, enquanto Bento estava terminando o muro de seu Chico, ele recebeu a visita do seu Juvenal, o mestre de obras aposentado que tinha coordenado o mutirão. Bento, você está fazendo um muro lindo aqui, mas eu vim te falar de outra coisa, disse seu Juvenal sério. Pois não, seu Juvenal. Eu tô velho, Bento. Não aguento mais subir em telhado. Mas não consigo parar de trabalhar. Você é o melhor pedreiro que eu conheço. E você tem o respeito da vila. Eu quero te passar o bastão. Seu Juvenal propôs que Bento assumisse a presidência da Associação de Moradores. Você tem que aceitar, Bento. Você viu o que acontece quando a gente se une. Você tem que ser o eixo, manter essa união viva. A vila precisa de você agora, não só como pedreiro, mas como líder. Seu Bento ficou atordoado. Ele, o homem calado e recluso líder? Mas ele olhou para o muro que estava terminando e viu que a sua vida inteira tinha sido uma preparação para isso. Ele sabia como construir, como negociar e, mais importante, ele sabia o valor de um favor. Eu aceito, seu Juvenal, mas o senhor vai ser meu conselheiro. Eu preciso da sua sabedoria. O aniversário de Mariana chegou 2 meses depois da mudança. Era o primeiro aniversário dela na casa nova. Lúcia não tinha dinheiro para fazer uma festa grande, mas ela tinha a Vila Esperança. O quintal, que antes era uma área de serviço apertada, agora tinha um pequeno jardim que os vizinhos ajudaram a plantar. A festa foi simples. Bolo de fubá de Lúcia, o melhor do estado como sempre. Refrigerante e muita gente. Mariana estava radiante. Ela tinha ganhado um monte de presentes, mas o que ela mais amava era um grande álbum de desenho, dado pela tia Célia, a diretora da escola. Enquanto as crianças brincavam, Lúcia e Bento estavam sentados na varanda, que agora tinha um toldo novo, doado por um comerciante. Olha isso, Bento. O fogo levou tudo, mas a gente está aqui. Essa casa está cheia de amor. Lúcia sussurrou, observando a alegria da filha. Bento pegou a mão dela. A gente perdeu as coisas, Lúcia, mas ganhamos a nossa história de volta e ela está mais forte do que nunca. Ele refletiu sobre a jornada. O medo da perda tinha sido real, o desespero tinha sido profundo, mas o que o incêndio tinha feito foi limpar o terreno, não apenas da casa velha, mas dos medos e do orgulho desnecessário deles. O fogo, que parecia a personificação da desgraça, tinha sido ironicamente o catalisador. Ele tinha revelado a verdadeira fundação da família Silva, não o concreto, mas a rede de conexões que eles haviam tecido com anos de pequenos atos de bondade. Eles tinham voltado a ser a família humilde de sempre, mas com uma perspectiva totalmente nova. Eles sabiam que, dali para frente, a sua missão não era acumular bens, mas semear bondade. A riqueza que eles tinham descoberto era a certeza de que a fé não estava na imagem, mas na ação, e que o lar não era a estrutura, mas o círculo de pessoas que te acolhe quando você cai. A casa dos Silva, reconstruída, não era apenas um prédio, era um monumento vivo à força da comunidade. E seu Bento e Dona Lúcia, de braços dados, observando o sol se pôr sobre a Vila Esperança, sabiam que tinham encontrado uma riqueza que nenhum fogo poderia queimar. Era a riqueza do amor inquebrável, plantada e colhida no coração daquela vila simples. E essa, meus amigos, era a maior herança que eles poderiam deixar para os filhos. A vida segue, e na Vila Esperança, ela segue mais unida do que nunca. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.